seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo intercultural e jornalista e embaixador do Psi-Terapia no Exterior. E junto com o The Hub BR, eu vou conduzir o podcast Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida, transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar tudo aquilo que a gente sente e muitas vezes aquilo que atravessa a nossa mente e o nosso coração. Aqui a gente abre conversas reais sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas a gente não consegue explicar. O episódio de hoje é muito especial e hoje nós vamos falar sobre homens no exterior, bastidores conjugais e seus desafios. Porque viver fora é uma grande conquista, mas também pode ser um desafio silencioso. E hoje eu recebo com muita satisfação, com muito carinho, não é? Com muito prazer, o Clóvis Freire, que é marido da Odaleia, Jonas Góes, que é marido da Francine, e o Leidson Feijó, que é marido da Rayane, não é? As nossas mentoras do Psi-Terapia no Exterior. E esses homens hoje vão nos contar um pouco sobre esses desafios do morar fora, como é que eles têm encarado essa realidade, o que é que tem atravessado a vida deles e também quais são os prazeres, não é? Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Maravilha, maravilha. Como é que vocês estão? Como é que tem sido esses dias de vocês por aí? Tá tudo bem. Começamos pelo mais velho. Quem é o mais velho de todos? Aparência do mais velho aqui, ó. Muito bem. Eu estou falando agora da Geórgia, desculpa por estar dentro do carro. E desculpa meus olhos também. A gente está tendo uma crise de pólen no ar e sem chuva por quase 20 dias, então a alergia tá a mil. Muito bem, eu estou bem. Muito bom. E vocês, Clóvis e Leidson? Aqui, aqui de Genebra tá um dia bem bonito, mais quente do que o que estava previsto, então tá tudo tranquilo. É, e aqui em New Jersey, Nova Jersey, lembrando Nova Jersey, nós estamos a 40 minutos de Manhattan, de Nova York. É springtime, é primavera, então tá maravilhoso. Exceto que estava um pouquinho frio ontem, tá bem melhor. E o pólen, realmente, pólen é algo que nos incomoda bastante aqui nos Estados Unidos. Pois, quem pratica atividade física ao ar livre, não é? Quando sai para correr no parque, encontra o pólen no meio do caminho. Então, as crises de rinite podem ser um desafio, não é? Para muita Você gente. sabe, Vitor, que você acorda, você olha os carros e eles estão cobertos, eles mudam de cor, né? Se eles são brancos, eles se Exato. transformam em verde. É ou não é, Jonas? Jonas sabe bem disso. Exato. Os carros são verdes, cara, de repente, da noite pro dia. Nossa, aí é Nossa. bastante, né? Aqui a gente fica dizendo que tá na época da florada do caju, que não tem, né? Claro, mas só para lembrar um pouco da. Boa Isso é boa. referência, boa referência. Um bom caju, um suco de caju Exato. e Nordeste. Muito bem, meus queridos. Hoje a gente traz essa temática, não é? Que é muito importante e muitas vezes pouco falada sobre a vida dos homens no exterior, não é? Esses bastidores conjugais, os seus desafios. Compartilhar uma vida com uma pessoa não é uma tarefa fácil, não é? Mas a gente vai saber daqui a pouquinho o que é que vocês têm vivido, não é? Mas eu gostaria de começar perguntando para vocês, não é? Qual tem sido o maior desafio de vocês enquanto homens longe de casa? Você tem que Posso dizer quem vai falar começar? primeiro. É isso, Jonas, vai. Porque ah, na minha casa, como minha mãe mora ela e meu irmão, é, ela não me avisou, por exemplo, que ela tinha uma cirurgia ontem. Ela não quis me preocupar. E ontem ela fez uma cirurgia. Então, uma sobrinha minha, no, uma prima minha que estava com ela no hospital, me informou se a cirurgia foi tudo bem com a sua mãe. E eu longe de casa, isso foi uma das coisas, assim. Eu sei que isso não tem a ver com ser o homem fora do Brasil, mas eu me sinto um pouco homem da casa, lá na casa da minha mãe no Brasil. E foi um mix de por que você não me contou? Com que bom que deu tudo certo, sabe? E a gente estando longe, a gente sabe que a gente não pode fazer nada, muitas vezes, né, fisicamente, mas a gente quer se preocupar também com esse tipo de coisa e isso me pegou assim, quase não dormi essa noite. Nossa, sim. E para vocês?
Clóvis e Leidson? Não, então deixa eu te falar. Eu acho que tem essa questão bastante, Jonas, que a gente está fora, né, distante, às vezes não consegue participar das coisas lá. É, mas eu queria também interpretar essa pergunta que você falou, longe de casa, porque, na verdade, eu me sinto, eu estou em casa, né? Essa é a minha Opa! casa, né? Então, e todas as casas por que passei, já estou há 23 anos fora do Brasil. Então, é claro, tem o estar longe do Brasil, mas não tem a sensação de estar longe de casa, né? A casa é o que a gente faz da nossa casa, e essa é a minha casa, né? Como foram as outras também. O papel de homem, eu vejo assim, eu também, como o Jonas falou, porque às vezes fica difícil dizer o que é o homem, né? Tem o papel do Uhum. homem, os papéis masculinos, né? Que é o seu papel de marido e o papel de pai, né? Esses são papéis masculinos. E a dificuldade disso no exterior, pelo menos no meu processo de saída do Brasil, foi um processo que eu iniciei, né? Porque eu entrei na ONU, fiz um concurso, entrei na ONU e de repente a gente saiu do Brasil. Então eu iniciei esse processo. E cada mudança foi uma mudança que eu iniciei, né? Eu quis ir trabalhar em um determinado escritório da ONU que era em Bangkok. Então a gente foi para a Tailândia. Depois eu quis trabalhar no escritório em Nova York. Eu fui para Nova York. E o que acontece? Eu estou levando a família toda comigo, né? Então, a Leinha, minha esposa, e a Álvaro e a Alicia. Se acontece alguma coisa no processo deles, eu me sinto bastante responsável, né? Então, se estava bom num lugar e no outro não está, para algum deles, eu fico. Isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que essa é uma dificuldade desse processo de entender que tem coisas que a gente pode controlar e tem coisas que a gente não pode controlar e entender que é dessa forma, mas que é uma dificuldade, principalmente quando, por exemplo, estava uma situação muito boa para um deles num determinado país e a gente muda e que acaba para um deles não ficando tão bem. Então, essa é uma coisa que sempre pega bastante. É, bacana. E essa relação da responsabilidade, não adianta, tá inerente ao homem, né? Ele tem esse sentimento de cuidar da família. Outro dia eu ouvi uma frase bem bacana que falava, o seu lugar é onde estão as pessoas amadas, né? É exatamente o que o Jonas falou. Então, nós que estamos fora, do nosso país de origem, nós entendemos, puxa vida, onde é efetivamente o meu lugar, né? O meu lugar é onde a gente está feliz com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que isso que é o mais importante. E é bem isso que eu sinto, né, todos os dias. Eu tenho de cuidar da minha família, eu tenho de cuidar dos meus afazeres, eu tenho de cuidar das minhas responsabilidades, e ninguém pode fazer isso por mim. Então, tem que assumir e bola pra frente, né? Nossa, isso que vocês trazem é muito relevante porque são diferentes perspectivas, não é? Sobre um ponto, sobre o que é uma representação de casa, o que é uma representação masculina, o que são responsabilidades que competem a nós, não é? Então, diferentes lugares, diferentes pontos de partida e diferentes escolhas dessa jornada, mas o quanto que essas falas de vocês confluem, né? Quando quando o Jonas traz esse desafio, né, de acompanhar a vida dos que estão no Brasil e que muitas vezes nós não somos participados, nós somos comunicados, não é? Uhum. E do quanto que essa realidade para o Clóvis, com tantas mudanças, e do quanto ele aprendeu a se sentir em casa, longe do Brasil, que é uma realidade que para muitos brasileiros no exterior pode ser muito diferente, não é? De não se sentir em casa em lugar nenhum e quando o Leidson traz esse ponto do o que é responsabilidade nossa, o que não é, eu tenho as minhas coisas, mas eu também tenho a minha família, não é? E como é que eu consigo me sentir integrado nisso tudo? E ao longo dos últimos anos a gente consegue perceber o quanto que muitas pessoas elas estão com dificuldade em manter, não é, os seus relacionamentos. Acho que a última crise biológica que nós vivenciamos lá em 2020 aumentou o número de divórcios, não é?
As pessoas, elas ficaram presas em casa e chegaram à conclusão de que o relacionamento só funcionava quando a gente estava à distância, não é? E que por vezes ser um casal no exterior pode ser um desafio, não é? O que é que não contaram para vocês sobre um relacionamento no exterior? Ou seja, qual foi a chave que vocês conseguiram virar para que vocês pudessem se manter conectados ao longo dos anos? Fiquem à vontade para começar quem quiser. Ó, Essa eu quero começar, Jonas. pode mandar brasa. Eu penso assim, as nossas mães não nos ensinaram, né, um relacionamento tão intenso como deveríamos tratar ele, quando nós éramos crianças. Então a vida acabou nos mostrando. O bom de uma experiência no exterior é que a rede de apoio que você tem, no teu país de origem, ela deixa de existir. Então, quando você está no Brasil, você tem mãe, você tem empregados, você tem irmãos e etc. que podem te ajudar. E quando nós viajamos, somos somente nós. Isso é uma coisa muito bacana, porque faz com que o casal, a família no todo, se integre, né, em cada uma das pequenas etapas e de uma maneira natural, de uma maneira espontânea. E o bacana disso é que a gente passa a ser muito mais rico no relacionamento. A gente passa a entender muito mais uma outra pessoa, porque a intensidade no relacionamento ela é muito maior. Então, nós passamos muito tempo juntos, né? E passar muito tempo juntos, muitas vezes, não significa que estamos juntos, significa que os corpos podem estar presentes, mas as suas responsabilidades. Por exemplo, Rayane é uma menina incrível. Eu digo menina porque ela é a minha eterna menina. Ela é incrível porque desde o momento em que ela acorda até o momento que ela vai dormir, ela fica trabalhando para o psi. E onde entra a família? Claro, então temos um equilíbrio, e esse equilíbrio nós acabamos tendo essa sinergia e aprendendo com o tempo. Eu acho que é bem enriquecedora a experiência no exterior por conta disso. Muito bom. Ah, Jonas? pode ir, Clóvis, manda brasa. Não, manda aí, pai. Então, então, eu até vou puxar algo que o Assis falou. Eu chamo o Leirson de Assis, tá? Pode ser? Pode Combinado, ser, porque combinado. é porque é Leirson de Assis, mas tá bom, Jonas, O meu podcast é de querido. vocês, vocês que mandam. E essa questão de realmente quando você vem para os Estados Unidos, você vem para qualquer outro lugar do mundo, quando você sai do Brasil, e você fecha a porta do seu apartamento e você olha, é você e ela, e aquilo se torna uma coisa assim que no Brasil você sairia para ir na padaria tranquilamente sem avisar. Aqui você fala, eu tô indo ali, tá? Eu tô indo ali e vou estar lá e daqui a pouco eu vou voltar, porque você quer tá sempre comunicando, porque de alguma forma dá a impressão que a gente tá solto no espaço e a gente precisa estar segurando a mão um do outro, porque o espaço é enorme e você pode se perder nesse espaço. Então, realmente a gente se torna mais junto, sabe? De uma forma assim que a gente não estava preparado, que realmente nossas famílias, nossa vida não ensinou a gente o quanto a gente teria que estar junto dessa forma. Essa codependência seria tão importante quanto esses laços se estreitariam, né? Tanto não da ponto sufocante, mas a ponto de firme. A gente tem assim uma firmeza, uma plataforma na outra pessoa, ela é o nosso ponto de saída, o ponto de chegada aqui todo dia. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. A pior parte. Dia dos Namorados. Vocês comemoram duas vezes também? O Dia dos Namorados da data brasileira, que é a que tá na internet, né? Porque a gente segue mais coisas no Brasil. E o Valentine's Day, eu não sei se na Suíça também tem outra data. Como é que vocês fazem com isso? Porque eu não sei, eu me sinto mal quando eu não comemoro uma delas. Não é você se sentir mal, o problema é ser cobrado por isso, né, Clóvis? Aqui, Né? aqui em casa, você tem Dia dos Namorados, Dia do Aniversário, Dia das Mães, dia de tudo, cara. Quando de repente eu penso, puxa, não comprei presente, e agora como é que eu vou fazer, cara? Loucura. E tem que Não, mas comemorar o Dia das Mães em mais de um país também, né? também é separado? Também, Dia das Mães, porque teve o Alvinho nasceu no Brasil, tem o Dia das Mães daqui, tem o Dia das Mães da Tailândia, onde a Lilica nasceu, né? São 3 presentes no Dia das Mães. Pois. Três presentes, Tem 3 dias isso. para você atentar ali, né? É.
Eu acho que tem essa questão que vocês colocaram, eu também, eu acho que essa é bem comum, né, pessoal? E quando você começou, Vitor, falando do Covid, por exemplo, né? Da época do Covid. Na verdade, é quando você sai do país, é essa situação mesmo, né? Você tá super junto ali e a família fica muito mais próxima porque não tem, não é só rede de apoio, porque às vezes não é nem o apoio tanto assim, mas é que é as amizades, a família, de você ir para né, para uma festa da família, pessoas ter mais contato, então acaba ficando, não tem isso, acaba ficando muito junto. Agora, uma coisa interessante também, no caso da expatriação, que a gente acaba mudando de país algumas vezes, né? Várias vezes. O lance da relação e do casamento tem muito de o casal e caminhar junto, no sentido, né, de crescer junto, tem muito aprendizado, as pessoas mudam, né, com o tempo. Então, o que é importante no casal é estar o casal evoluindo junto com a evolução de cada um. E você tem também em países diferentes, você tem uma dinâmica totalmente diferente em cada país. Então, é uma coisa interessante. Acaba que também existem as oportunidades de se reencontrar várias vezes, né? Verdade. Você tá se reencontrando com aquela pessoa que você casou num país novo, numa realidade nova, os dois aprendendo como é viver naquele país, né? E então acaba viajando para conhecer coisas. Eu acho que tem também um aspecto interessante da relação aí. Mas é claro, a gente vê e tem muitas histórias, né? Às vezes, ou o casal, eu acho, ou o casal fica mais unido, ou realmente o casamento, infelizmente, não dá certo, né? Acho que acaba ficando mais difícil o meio termo, né? Sim. Então, né, esse ponto de pressão pode partir para os dois lados, né? É, Esses pontos que vocês trazem, eles são muito relevantes porque isso é uma realidade, não é, de muitos brasileiros no exterior, onde a relação ela pode se fortalecer ainda mais, onde a gente cria essa bolha de sobrevivência, não é, e de pertencimento, porque ali a gente consegue pertencer, ali a gente tem com quem contar. Mas se a gente não souber gerenciar muito bem isso, então a gente às vezes pode acabar sufocando, não é? E uma é, coisa que a gente vê muito nos relacionamentos é a gente trazer para a relação os problemas que não são da relação, não é? Porque às vezes a gente não tem com quem contar, às vezes a gente não tem com quem falar e só é aquela pessoa. E a depender da cultura em que a gente esteja das mudanças que a gente fez ao longo da vida, aí que a gente realmente não tem com quem contar mesmo, não é? Ou seja, essa relação ela vira um grande alicerce para que a gente é. possa se manter longe de casa. Então, Clóvis, você queria falar? Liga lá. Pois é, não, eu queria falar que essa questão, a gente de certa forma disse, olha, isso vai fazer com que a relação se fortaleça, né, ou se enfraqueça, né, como se fosse um evento que vai acontecer apenas uma vez, né, mas na verdade essa relação ela tem que se continuar se nutrindo e se evoluindo junto, porque esses momentos podem acontecer em qualquer momento, né? É verdade. Então você tem que ficar construindo. Eu acho que acaba que não pode tomar como garantia, né, de que tem uma relação sólida e tá pronto, né? Aquilo, não. É uma coisa que tem que se nutrir, né? Eu acho que é importante ter essa reflexão também. Talvez não que seja diferente se você está expatriado ou imigrou, né? Mas, de certa forma, a gente sabe que a imigração e a expatriação, ela coloca várias demandas mais fortes, né? Não, nas pessoas individualmente e acaba refletindo no casal também, né? Perfeito. Jonas. Tanto que teve até mesmo a gente está falando agora do evento biológico mundial, que aconteceu há 2 anos atrás, em 2020, né? Foi 1 ano e meio atrás, né? 2020. E eu acredito que todo mundo pôde sentir um pouquinho disso também, o que que é você ah, se fechar dentro da sua caverna, dentro Isso. com as pessoas que estão ali, né? Mas pra gente que, como o Clóvis falou, de estar fora, realmente foi uma outra situação.
agora a gente pode estar vivendo uma outra situação global em que todos vão sentir a mesma coisa, mas nós que estamos fora, realmente é fase por fase, a gente tem que ir vencendo e se adaptando por fase. Pode ser que em uma fase fique muito difícil. Ah, pode ser a fase da maternidade, por exemplo, ela uniu o casal como pai e mãe e ao mesmo tempo como marido e mulher foi aquele desafio de tipo assim, É, aonde que termina o pai e a mãe, aonde continua o esposo, a esposa, sabe? Então a gente teve que lutar com tudo isso que também teria que lutar no Brasil, mas parece que fora isso se amplifica porque é. todo dia junto ali, Não, não, deixa eu te contar uma situação. Quando a gente saiu do Brasil, o Alvinho ele tinha 8 meses. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente falava muito mal inglês. Eu falava muito mal inglês e a Lenha ainda não falava inglês. Então, tinha dia que eu chegava, eu era a única pessoa com quem ela falava o dia todo, né? Então, passava o dia com ele em casa e ali no supermercado falava nada, uma besteirinha. Então, a pessoa para conversar e ter um diálogo, né? Isso antes da gente ter a internet como tem hoje, poder ficar ligando para alguém no Brasil e tal. Então, a dificuldade que isso cria, né? Porque você acaba ficando numa relação que você só tem um ao outro, assim, né? Nossa, essas chaves que vocês trazem, né, sobre como a gente manter uma relação no exterior, são tantos desafios, e muitas vezes quando a gente se programa, quando a gente cria um plano migratório, eu vou migrar, eu vou expatriar, a gente não conta com aquilo que vai acontecer, não é? Em 2020 foi a crise biológica, agora nós estamos vivenciando, não é? Essa crise migratória, entre os outros desafios, e aí vem aquele meme, né? Logo na nossa vez, a gente tem vivido isso, não é? Então, muitos casais não estão preparados para tantas adversidades, não é? E vocês, com relacionamentos longos, trazem o quanto que a comunicação faz diferença, do parar, do enxergar o outro, não é? Às vezes os homens ficam tão preocupados no prover, não é? No fazer aquilo que precisa ser feito, que eles não se preocupam com o cuidado da relação, não é? E quando o Clóvis traz essa fala de que ela passou o dia sem falar com ninguém, eu fui a única pessoa. Ou seja, o quanto que nós temos que ter essa sensibilidade de perceber o que é que o outro está passando, o que é que eu também estou passando, não é? Se a gente não for sensível ao que vivemos e sensível à realidade do outro, então a gente vai se distanciar cada vez mais, não é? Então, quando vocês trazem essas chaves e esses caminhos, não é? Isso serve como uma orientação para aqueles também que estão morando fora e que por vezes sentem que ter um relacionamento no exterior é um desafio, não é? E Clóvis, eu já tive a chance de lhe conhecer pessoalmente nos encontros presenciais que o Psi fez e gostaria de saber de você como foi que esse relacionamento com a corrida, não é, lhe alcançou? Você que já precisou se mudar tanto que por vezes acaba não tendo uma agenda tão fixa, não é? Porque acaba sendo tomado pelo trabalho. Como foi esse relacionamento com isso, com o esporte? Essa é uma questão interessante, porque, de certa forma, eu gosto bastante da corrida, eu pratico diariamente, de certa forma, virou parte da identidade. E eu acho que ajuda também no fato de estar expatriado e de trabalhar viajando bastante, porque é uma coisa que me acompanha onde eu estou, né? Então, por exemplo, hoje de manhã a gente acordou noutra cidade, estava em Lyon. Acordo à mesma hora, pego os tênis, vou correr na cidade. É uma nova cidade, mas o hábito é o mesmo, né? É sair para esporte correr pela manhã. conveniente para você, É né? bastante conveniente e cria um hábito, faz parte, vira parte da identidade. É o que eu sou, é uma das coisas que eu faço, é isso. E pode me acompanhar por onde eu vou, né? Quando eu vou a trabalho em um outro continente, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu acho que, de certa forma, é bem interessante. E é também uma forma de meditação, uma forma de se cuidar, né? Porque você está meia hora a uma hora, às vezes um treino bem longo, 2 a 3 horas, somente você e o seu pensamento. Então, é uma forma de estar
também ali colocando a cabeça, né, em dia, né, digamos assim. Muito bom. Jonas, quem lhe acompanha nas redes sociais, não é? Sabe que você gosta de arte, de cultura, de música, não é? Como foi esse relacionamento com os instrumentos, com as notas musicais? Ó, deixa eu mostrar para vocês o quanto é intensa a coisa. Olha o meu banco de Ó, trás ó a aqui. bateria. Então, uma bateria no banco de trás. Ah, realmente, o que torna um músico? Primeira coisa, ele não é bom em esportes. Então, ele precisa tentar alguma coisa. Eu sou uma negação em qualquer esporte, qualquer um que eu tento. Eu sou muito ruim mesmo. Não, mas realmente é mais do que um hobby. Como é que eu vou falar isso dentro desse podcast? Mas é uma terapia também. Terapêutico, É não é? Entende? verdade. É minha terapia também. Então, eu É realmente a é uma terapia no forma. exterior. Exatamente. Mas ao mesmo tempo é uma frustração, porque eu não tenho quem toque comigo. Eu não tenho. Então eu faço muitos vídeos onde eu toco todos os instrumentos, né? E coloco ali, né? A tecnologia tocando junto comigo. E é uma coisa que eu sinto muita falta, é ter realmente companheiros para tocar. Isso até me vem um outro ponto que é amizades, né? As amizades que a gente cria aqui nos Estados Unidos, eu tem muita gente da minha família que se eu estivesse segurando uma cordinha e os meus amigos na outra para cair no buraco, eu acho que eu ia largar algumas pessoas distantes da minha família e ia ficar com esses amigos, que amigos se tornam mais importantes do que família aqui. E todos os meus amigos são músicos, eu gosto de música, né? Então acaba sendo esse meu círculo social da música e a música me ajuda a integrar com essas pessoas, pessoas de fora também. Mas trazendo agora para o ponto do imigrante, eu sofri um hate. Eu tinha minhas redes sociais abertas, tinha ali 2.000, quase 3.000 seguidores e eu postava as coisas na rede social aberta. Porque quando você cria arte, a arte você quer compartilhar, a arte é feita por coletivo. E uma vez, quando entrou a caça às bruxas, que começou há uns 2 anos atrás, alguém veio no meu perfil e falou assim: Ei, Ice, olha aqui, encontrei mais um num vídeo meu. Então eu fechei, por conta que agora eu fechei por nada. É só para mim não sofrer hate, porque tem o green card, tem tudo certinho aqui e tal. Mas eu fechei as minhas redes sociais só para conhecidos. Eu filtro muito bem. Inclusive, tem vários conhecidos que eu até tirei das minhas redes sociais por conta desse medo. Então, para não ter que responder nada do tipo, sabe, você não sabe o que você está falando, tá tudo certo comigo, eu tô aqui, eu tenho meus status e tudo mais, sabe? Só para mim não ter que explicar tudo isso, eu fechei as redes, entende? Então hoje eu sou um músico que fala só para dentro, só para quem eu confio e quem tá dentro da minha rede social. Triste. É triste que tem que fazer isso, né, Jonas? Esperamos que todos que em algum momento isso mude, que não tenha mais que ter essa situação, né? É, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Está Sim, mudando já, está mudando. sim. Daqui a pouco eu volto para fazer um comentário sobre essa realidade, viu? Mas antes disso, quero ouvir Leidson. Leidson, quem lhe acompanha nas redes sociais também, não é? Consegue ali perceber um relacionamento com o tênis, não é? Com o xadrez. Como foi que isso chegou para você? Em 89, muita gente não era nascida. E eu já morava aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá a primeira vez como intercambista e o Gustavo Kirten, que é um grande tenista do Brasil, né? Ele mora em Florianópolis. E quem eu conheço, a família, irmão, etc. E aí, quando ele Ah, veio. Você não sabia, né, sério? Jonas? É, a Dona Alice, o Rafael e etc. Mas enfim, aí Imaginando. naquele momento que ele estava lá, né, praticando tênis na Elase, eu jogava tênis na Elase. E eu vim para os Estados Unidos como intercambista a primeira vez, e aí eu jogava muito aqui, né, com um amigo chamado Antar Bohan, que era da Itália, e ele também
ele veio como intercambista e nós vivíamos esse processo de interculturalidade, porque viver durante um ano num país em que você não conhece o idioma, não tem referência alguma, porque naquela época não tinha internet, né? Então eu queria falar com as pessoas no Brasil, eu ligava e eu contava assim: Oi, tudo bem? Amo vocês, beijo, tchau. Quanto foi? $30. Era mais ou menos isso, era uma loucura. E aí eu jogava muito tênis aqui. Voltei para o Brasil e aí introduzi isso na minha família, o pessoal foi indo, então foi bem bacana. Então, em Florianópolis, de onde eu sou, tem essa cultura um pouco mais forte assim com relação ao tênis e alguns É outros o esportes. polo ali do Brasil, né, gente? É verdade. Agora, e o xadrez, quando eu era pequenininho, eu queria fazer coisas incríveis, né? Eu falava para meu pai que eu queria ser diplomata sem saber o que era ser diplomata. Aí quando eu conheci o Jonas, eu falei, perdão, o Clóvis, eu falei, Clóvis, meu amigo, você está fazendo aquilo que eu sempre quis fazer na minha vida. E aí, então, foi bacana, porque naquele momento meu pai ele falou, cara, você vai fazer o seguinte, o que que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu quero aprender. Eu era um moleque, pequenininho. E aí meu pai me comprou na época, acho que alguns aqui devem lembrar, aquela enciclopédia Barça. Barça, eita, boa Você lembrança. lembra lá? Cara, eu sei que era uma fortuna naquela época, assim, e aí eu ficava, meu pai tinha que me chamar para eu dormir, porque eu queria ficar vendo e lendo e estudando e tudo mais. Era meu deleite ali. E aí eu descobri o xadrez, cara. E quando eu descobri o xadrez, não tinha com quem jogar, porque na minha família ninguém jogava. Então eu descobri um joguinho na internet, não, no computador, que não tinha internet, que era automático, e eu acabei aprendendo sozinho o xadrez. Foi bacana. Hoje, Rayane e eu temos um filho, o Heitor, que tem 8 anos. E esse menino, eu o ensinei a jogar de tal forma que eu ensinei a saída siciliana, pastor, tudo que se possa imaginar de saídas, etc. E eu confesso, se eu não prestar atenção, ele me dá checkmate em 2 minutos de jogo. O guri tá muito bom. Que maravilha, viu? Muito bom, muito bom. Essas falas de vocês são muito profundas, assim, não é? Porque parte de um lugar que a busca pelo esporte e a busca pela arte era também para se reencontrar, né? Para pertencer, para ter um espaço seguro para vocês. Clóvis trouxe na fala dele o quanto que a corrida é o momento que ele tem com ele, não é? De poder parar, de poder pensar, de poder muitas vezes estar em silêncio, perceber o corpo. E a fala do Jonas, uma fala mais dramática, onde muitas vezes o exterior sufoca o artista, não é, Jonas? E foi na crise biológica, lá em 2020, que a arte salvou muita gente. As lives, os músicos. Aqueles que se relacionavam afetivamente ou que tinham amigos próximos relacionados à arte, aos instrumentos, à ópera, puderam ver o quanto que os músicos puderam trazer conforto para as pessoas que estavam se sentindo muito apreensivas, assim, com o quase fim do mundo. E a crise migratória também, ela aumenta a nossa sensação de ameaça, assim. E quando a gente lida com questões como essas, como as denúncias, com esses comentários, com ódio mesmo, Maldosos, é. a rede social trouxe palco para as pessoas e trouxe microfone para quem não deveria ter. E muitas vezes a gente que está fazendo bem acaba precisando aumentar o nosso senso de proteção para que a gente acabe não se desgastando mais com as pessoas, né? E quando o Leidson fala sobre o quanto que o tênis pôde permitir com que ele se sentisse integrado à cultura, né? Como uma forma e uma alternativa de viver. E muitos homens no exterior esquecem disso. Esquecem de buscar o esporte, esquecem de buscar nas artes ou em qualquer outra coisa alternativa ao trabalho, como essa fonte e essa estratégia de pertencimento, de se entender, de compreender que vida é essa que nós estamos vivendo. A depender do contexto migratório, do contexto de expatriação, se a gente não compreender aquilo que a gente gosta, porque na fala de vocês fica muito claro o autoconhecimento, assim. Eu gosto de música, eu gosto de instrumento. Eu gosto de corrida, eu gosto de tênis, eu gosto de xadrez. Mas muitas pessoas não sabem o que gostam. Muitas pessoas, elas estão completamente desconectadas da realidade. E quando você para e pergunta, o que que ele faz feliz? Não sei. O que que ele deixa triste? Também não sei. Qual foi a última coisa que você fez por você? E muitas vezes a gente não sabe.
não é? Então, esse percurso de vocês é um percurso inspirador, porque a base deles foi o autoconhecimento. O fato de eu entender quem eu sou, de saber o que eu gosto e o que eu não gosto, me coloca nesse lugar. Agora, a realidade seria bastante diferente, não é? Se a gente não entendesse quem nós somos e o que é que nós estamos vivendo, não é? Agora, eu pediria permissão dos meus amigos Jonas e Clóvis, e eu faço essa mesma pergunta para você, Vitor. Como foi para você? O que você faz hoje, aí em Portugal? Maravilha, maravilha. Excelente pergunta. Isso não estava no nosso roteiro, não, viu? Mas eu vou responder Não, o eu senhor. sei. Mas depois você pode cortar se precisar. Tá tranquilo, isso não estava no nosso roteiro, mas interessante isso, né? Eu sempre fui um sujeito muito adepto dos esportes, assim. E quando eu vim para cá, em 2019, para Portugal, vim para fazer um mestrado. Agora, 6 anos se passaram, tô terminando o doutorado em psicologia. E nos 2 primeiros anos ali de aculturação, eu ainda estava entendendo o que fazer, assim. Eu tinha 30 e poucos anos, primeira vez que saí de casa, primeira vez que saí do Brasil para morar, assim. Embora fosse uma cultura próxima, com um idioma próximo, mas eu estava tentando entender as coisas, assim. Eu vim em setembro de 2019 e em 2020 tudo se fechou. Ou seja, isso comprometeu um pouco do meu processo migratório, dessa minha expansão no solo português. E aí, depois que as coisas, né, as fronteiras se abriram, eu disse assim: eu vou fazer um tour nos cafés. Então, eu sempre ia para um café, não é, que eu não conhecia para poder conhecer. E aí eu Que comecei a demais. fazer e eu comecei a fazer umas viagens bate e volta, assim, para conhecer Portugal mesmo, para me integrar na cultura. Esse foi o país que eu escolhi, não é, para viver. E que eu comecei a fazer academia, normal, fazia uma corrida ou outra, mas eu não tinha, eu tinha deixado o esporte de lado, não é? Eu fiz polo aquático durante muitos anos, fiz handebol. E aí eu disse assim, o que que eu vou fazer aqui? E aí, assistindo uma live do Psicoterapia no Exterior, eu conheci a Andrea, que é a psicóloga do esporte. E ela joga tênis, né? E aí calhou de eu assistir a série do Macho Alfa no Netflix, que eles Claro, jogavam muito bacana. tênis. Eles Verdade. jogavam tênis. Verdade, todos os quatro, é. Era. Aí eu disse assim, rapaz, quer saber? Eu sempre tive vontade de fazer tênis, mas eu não tive oportunidade no passado. Então eu vou fazer o seguinte, vou escolher um esporte de raquete aqui. Pronto. E aqui em Portugal, o pádel é muito comum, não é? Que é uma derivação do tênis, junto com ali com o beach tênis. E na primeira aula o professor disse assim, olha, eu sugiro você não fazer, porque no dia que você fizer, você vicia. Pronto. E só precisou da primeira, assim. Então eu faço pádel até hoje, assim, faço aula, jogo com os amigos. E isso me trouxe muita integração. Isso me trouxe muita expansão de sociabilidade. Eu pude sair do relacionamento, o qual eu vivi durante muitos anos ali, e conhecer mais pessoas, de me fazer conhecido e de entender melhor o país. Então, quando a gente fala sobre esportes e sobre esse autoconhecimento, entender o que eu queria, em que momento eu estava, foi muito bom. Agora, na minha jornada, teve o processo, não é, onde todas as pessoas precisou se ficar preso em casa, não é? E eu acho que também teve um outro comprometimento nisso, nesse isolamento, é porque as pessoas que eram mais introspectivas, elas ficaram ainda mais, não é? Oh, verdade. Acentuou isso, É mãe. isso. Então, quando eu começo a me expandir no país, eu começo a me expandir em um momento onde as pessoas estavam muito retraídas. Não é? E eu sou um sujeito extremamente expansivo, que eu gosto de me comunicar, e eu sentia a falta dessa devolutiva das pessoas, não é? Mas foi no esporte assim que eu consegui me apropriar do meu processo migratório, e isso me ajudou muito a regular as emoções, assim, né? Porque a gente consegue colocar a raiva para fora através do pé, da mão e da boca. Então, quando a gente dava uma raquetada, não é? A gente conseguia eliminar. Então, E joelhos também. muitas vezes a gente não usa o esporte como um regulador emocional. Mas se todo homem soubesse o quanto que isso é poderoso, não é? Para nos ajudar a sermos quem somos, aonde estamos e com quem estamos, isso facilitaria muito. Respondi sua pergunta, doutor Leires? Nossa, maravilha. Perfeito, brother. Muito bom, Muito muito bom. obrigado. É importante a gente se conhecer também, porque nós conhecemos o Vitor Luiz, aquele cara sempre gentil com as pessoas, sempre expansivo na fala de uma maneira, né, bem isso, cara, bem gentil, assim. E agora, saber um pouquinho mais de quem você é importante, assim, sabe com quem está lidando, né, Clóvis Jonas? É isso, é isso. E meus queridos, agora eu entro num assunto que muitas vezes atravessa muitos homens no exterior, que é a paternidade, não é? Clóvis tem 2 filhos,
o Álvaro e a Alicia, não é? O Álvaro que já terminou o mestrado, a Alicia que está no segundo ano da faculdade, o Leirson tem o Heitor, que está descobrindo os esportes, em especial o xadrez aí, né? Volta e meia eu acompanho a mãe levando ele ali no beisebol, nos outros esportes, no futebol, não é? E É, o Jonas, Heitor, verdade. fala, Leirson, fala. Não, desculpa interromper. O Heitor, ele é incrível, porque nós fizemos golfe juntos. Ele tá fazendo beisebol, wrestling, perdão, não é wrestling, é jiu-jitsu, né? Ele faz beisebol, já falei. Então ele tá sempre envolvido. Agora tem o Summer Camp, então é isso mesmo. Motocross. Motocross, Motocross. verdade? Eu já vi esse vídeo dele de moto, é uma graça. E a gente também tem o Jonas, não é? Com a Princesa Sofia, que é a mais nova aqui, com 1 ano e meio, não é? E, meus queridos, quais são as lições, não é? Que esse processo da paternidade trouxe para vocês, em especial aonde estão? Bem, deixa eu falar então, começar. Eu acho que eu vou querer retornar àquela questão que eu estava conversando de vocês, quando eu estava dizendo que a gente se sente muito responsável, né, por eles. Então, por exemplo, quando a gente estava em Nova York, antes de vir para Genebra, tanto o Álvaro como a Maurícia estavam muito bem na escola que eles estavam lá, super entrosados, né? Confiantes. E a mudança para cá é sempre uma mudança complicada, quando muda de escola, né? Amigos, na idade que estavam, adolescentes. Então, acaba que como pai, a gente quer cuidar, né? A gente quer que estejam sempre bem. Então, essa é uma dificuldade, né? De como controlar isso, saber que você não pode controlar tudo, saber que, né, que existem coisas que estão fora do controle. E outra é isso, né? Como é que eles vão viver a vida deles fora, né? E em outros momentos também, vai para a faculdade, estão morando fora, né? Os dois moraram em Londres. Então, como é que é essa mudança? Como em cada momento desse a gente fica com aquela questão do cuidado. Agora, uma coisa também interessante que eu vejo é a parte como a gente aprende também muito com o crescimento deles. Por exemplo, se a gente estivesse no Brasil, né, teria essa diferença de geração, então, o tipo de coisa que eles gostam de ouvir, de escutar, de ver, né? A cultura que eles consomem e cocriam, né? Seria diferente, claro, pela questão geracional, mas seria muito mais próxima do que a gente conhece, porque seria no país que a gente cresceu, né? Quando eles vão nesse processo num país diferente, e vários países, às vezes, né, com a expatriação, passando por países diferentes, Criação em trânsito, né? é interessantíssimo, porque acaba que tem coisas que faz parte da cultura deles que nunca fez parte da nossa cultura, né? Então fica mais distante ainda essa questão. Às vezes a gente acaba, eu acho que tem que ter uma visão muito mais aberta de querer aprender coisas novas também. Então tem muito de querer aprender com eles. é, de certa forma, também um cuidado da gente querer ensinar coisas do Brasil, né? Ficar tentando sempre eh, trazer alguma coisa, mostrar. Então, é um cuidado maior, eu acho, tanto de receber e de estar entendendo a cultura que eles estão criando e também tentar mostrar a cultura brasileira. Muito bom. Raiz. É. E para você, Leirson? Eu penso. É interessante esse processo da paternidade, porque o Heitor nasceu aqui nos Estados Unidos. Então, por ele ter nascido aqui nos Estados Unidos e não ter até então vivido experiências no Brasil, não que todos nós já cortamos o cordão umbilical há muito tempo, mas nós temos ainda memórias, lembranças afetivas do Brasil de uma maneira assim singular. E aí nós trazemos para o nosso filho. Eu tenho 3 filhos, mas me referindo ao Heitor, eu queria sempre que eu fazia sempre um paralelo com ele, né, uma comparação, dizia: "Puxa, filhinho, a praia aqui em New Jersey, ela é um pouquinho mais fria do que é em Florianópolis. A comida aqui específica, ela é mais gostosa do que nós comemos lá em Fortaleza", e aí vai. Então, quer dizer, essas questões,
né, são interessantes de trazer, porque uma criança que nasceu em um determinado local, onde ela conhece aquele local. Agora, os filhos do Clóvis, eles tiveram a possibilidade de entenderem que o mundo é o lugar deles, né? E qual é a referência deles? Todas, né? E para o Heitor, a referência, evidentemente, é onde ele nasceu, né? Para qualquer um, mas por nós sermos de um outro país, nós trazemos para ele essa questão dele pensar também como seria. Tanto é que nesse exato momento agora desse nosso podcast, a Rayane e o Heitor estão viajando, eles estão lá no Brasil. E eu não pude ir porque eu tinha compromissos profissionais e nós também temos a Golden Retriever, a Bella, que não poderia ficar sozinha. É aquela, eu falei lá há pouco, né? A rede de apoio, lembra? Então, quer dizer, não adianta. Ela faz parte, era um membro da família, então eu tinha que ficar cuidando dela. Então eu queria estar ao lado do Heitor. Maravilhoso. É verdade. Eu queria estar ao lado do Heitor nesse momento para falar para ele, sabe? Filhinho, você lembra aquele assunto que a gente conversou e tal? Mas é uma questão de tempo e isso aí a gente vai ter a oportunidade de ir em agosto, quando nós estávamos no Brasil, ele vai estar junto comigo. Mas é isso, a paternidade ela traz, quando estamos em outro país, muita saudade daqueles que ficaram, né? Eu tenho duas filhas, a mais velha é a Maria, que tem 30, já me deu um netinho, né? E eu tô fiquei muito feliz. Foi um acontecimento muito importante na minha vida, saber que eu me tornei vovô daquele garoto lindo que é o Éden. E temos a Caterine também. A Caterine, ela tem 25 anos. Então, uma filha com 30 anos me faz perceber que realmente o tempo está passando muito rapidamente. Eu me sinto o mesmo jovem, mas aí eu percebo, caramba, eu tô com uma filha de 30 anos, já sou avô. Aí eu olho pro meu filho, que teria, em tese, idade para talvez ser meu netinho, não sei, mas hoje é meu filho. Então isso é uma dádiva, é algo assim que não tem como eu não agradecer todos os dias a Deus, a Rayane por ser a minha querida esposa e a tudo aquilo que a gente vive no exterior que nos permite. Então, quer dizer, a gente viver no exterior hoje, né, situações que você não viveria na tua terra natal com o seu filho, é algo assim muito enriquecedor. Muito bom. E para você, Jonas? Poxa, dentro da paternidade eu sou o estudante aqui, frente aos mestres. Nós temos situações aqui, né? Temos desde o ninho vazio do Clóvis, o Assis, parte do ninho vazio, mas ainda o Heitor ali. E eu ainda na fase de manter a minha cria viva. Que ela, ela, Sofia Furacão, ela está numa fase maravilhosa. A gente planejou ela, porque quando a gente casou, eu e a Fran estávamos na faculdade. Eu larguei a faculdade na época porque não tinha como conciliar eu e ela na faculdade, porque senão a gente não ia conseguir viver dessa forma. Então a Francine continuou. E quando ela terminou de estudar, a gente se mudou para cá e ela começou o mestrado na Flórida e a gente se mudou, a gente fez nosso processo de imigração, mudou para Geórgia e a gente falou assim, agora vamos ter um filho. Depois de 12 anos de casado, então a gente teve a Sofia e a gente se preparou tanto que eu percebi que eu não estava preparado de forma alguma e todo dia eu percebo isso. E eu tô me vendo pegando os atalhos. Eu admiro vocês por quererem introduzir a cultura brasileira, a cultura da raiz dos pais, dos avós, da maior parte da família. Eu sou preguiçoso, eu fico, às vezes, estimulando o inglês dela, e a Francine vem, isso aí não é blue, isso aí é azul, isso aí não é pink, isso aí é rosa. Então, eu, como pai, eu acabei escolhendo um caminho um pouquinho mais fácil, né? E eu sempre fico falando em minha defesa. Gente, eu sou pai de primeira viagem morando no exterior. Vocês agradeçam dela estar aprendendo a Estar falar. viva! Estar Eu não... viva! Exato, tá viva. Eu ainda não estou confortável, não estou ainda nesse hack de introduzir a ela uma cultura ainda que não é dela, que ela nasceu aqui, né? É dos pais. Eu não sei o quanto essa herança cultural
é uma obrigação, mas eu não, eu estudei pouco sobre isso. Eu sei, eu tenho pouco conceito formado sobre isso ainda, sobre o quão isso é importante. Mas, por exemplo, a melhor amiga dela é a Mrs. Rachel, que ensina as crianças totalmente dentro da cultura americana, que é a nossa babá da TV, que volta e meia ela tem que estar, infelizmente, eu jurei que não ia dar tela para ela, jurei, tá? Eu critiquei pessoas que davam tela para ela também, tá? Para crianças. E a gente está fazendo exatamente o que a gente está num nível de hipocrisia assim terrível. Mas eu não consigo ficar um dia sem pensar no quanto ela está perdendo de estar com os avós, de estar com os primos. Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque ela está crescendo muito saudável, muito esperta, e é isso. Que bom, que bom. Eu acho que nós temos aqui três caminhos, né? Muitas gerações paternas aqui se cruzando. E não tem um único jeito certo de ser pai, né? Opa! Porque a depender da cultura que a gente esteja, da fase do mundo em que nós estejamos vivendo, de onde nós partimos e aonde nós desejamos chegar, eu acho que a gente vai sendo o pai que a gente pode ser, não é? Então, nós temos aqui Leidson, né, que já tem vivido essa experiência de ser avô, de ter um neto. Nós temos aqui também Clóvis, com o filho na faculdade, com os filhos que estão passando por essa fase, que também passaram por diversas culturas. E nós temos Jonas, né, vivendo aí essa experiência de ser o melhor pai que ele pode ser com aquilo que ele tem, não é? Então, que bom que vocês podem representar esses brasileiros, porque muita gente vai se identificar com vocês assim. Nossa, eu tô nessa fase. Nossa, eu passei por isso. Nossa, é exatamente isso que está acontecendo comigo agora, não é? Então, não há um jeito certo, mas há o jeito que a gente pode, não é? E, Clóvis, tem uma pergunta para você. Sua esposa, Odalé, ela acompanhou nessa jornada, não é? Passaram por muitas coisas juntos, saíram do Nordeste do Brasil, não é? Quais foram os maiores medos que você teve ao longo da sua jornada e de que forma, não é, a Oda lhe trouxe coragem? Nossa, é interessante isso. Eu acho que a gente não sei nem se tinha medo, e se tinha medo foi com medo mesmo, tá entendendo? Então, nunca teve essa parada de pensar assim. As coisas foram acontecendo, a gente saiu a gente morou, a gente fez essa migração no país também, né? Então a gente morou em Brasília bastante tempo, 6 anos. Depois a gente foi para Nova York, depois Bangkok, voltou para Nova York, agora em Genebra. E nesse processo todo, é difícil dizer se tem um medo maior. Cada experiência é uma experiência. Com certeza, o fato da Leinha ter sido penalizada nesse processo de sair do Brasil, ela trabalhava lá e aí vai para Nova York, que é uma situação totalmente diferente nos Estados Unidos, né? Não pode trabalhar como psicólogo e tal. Depois vai para Bangkok, que até o conceito de psicólogo é complicado, né? O pessoal tem algum problema, vai lá conversar com o monge, né? Então não tem esse conceito, né? Isso com certeza foi uma dificuldade muito grande, né? Foi com isso que ela, através da vivência dela, ela aprendeu, entendeu o que era que ela passava e agora virou a psicóloga das expatriadas por isso, né? Eu acho que esse é a dificuldade maior, que foi esse processo realmente de poder criar né, a carreira. E da minha parte, a cada um desses processos de mudança, tentar apoiar com o que eu podia, né? Então, na verdade, foi uma surpresa vir para a Suíça e na Suíça ela poder reconhecer o diploma e tudo, né? Eu não imaginaria que na Suíça seria o país que ela poderia ir, porque não foi quando viemos para cá não era não foi esse um dos motivos que viemos, mas acabou sendo uma coisa maravilhosa, né? Então, da minha parte é tentar realmente acompanhar e saber o que poderia ajudar em cada um desses momentos, né? Que bom, muito bom.
Jonas, você e Fran acreditaram nesse sonho, não é? De poder morar fora. Os anos se passaram e vocês foram se apropriando, não é? Dessa realidade. De que forma a presença da Fran na sua vida acaba lhe fortalecendo? Poxa, simplesmente a Francine, ela já começou isso antes da gente imigrar, porque eu fiz uma imigração dentro do Brasil, né? Pequena ainda, dentro de Santa Catarina. Eu saí da casa da minha família e fui morar em Itajaí. Então, ela e a família dela me adotaram longe de casa, sabe? Numa época também que não era muito fácil se comunicar, à distância e tudo mais, né? Então eu já fui para dentro do seio da família dela naquela época. Então a Francine vem me carregando já nas costas aí há uns longos 16 anos, se contar o tempo que a gente namorou, né? E ela é um exemplo de força, assim, que não tem como. Ela aprendeu a entrar ela aprendeu a lidar com a internet, porque ela identificou uma necessidade dela ter que trabalhar online. Ela decidiu, eu quero trabalhar online. E isso estudando e tendo que trabalhar em coisas paralelas aqui nos Estados Unidos, que ela não queria na época, né? Ela sempre teve muito amor pela carreira dela. E eu olhava aquilo tudo e pensava assim, tá, mas da onde que você vai encontrar tempo, de onde você vai encontrar força? Então eu vi ela desde aquele processo de falar com a câmera, não sei se vocês percebem, mas quando nós falamos longe da câmera, a gente não fala, a gente resmunga palavras, muitas vezes, né? Você vai ler quando deixa lá para baixo, lá? Tá bom? Fecha o portão lá! Né? A gente meio que faz um connect speech com as nossas palavras, que é um resmungo. Se algum dia alguém te gravar falando sem você perceber, você vai ouvir depois, você vai perceber que no dia a dia a gente resmunga palavras. E ela teve que aprender a colocar essas palavras dentro da câmera, e eu sempre vendo esse processo como espectador, mas apoiando na medida que eu podia. E eu fui percebendo ali que ela estava me inspirando, entende? Porque quando ela colocou a cara no computador, ela não tirou já faz aí uns 7, 8 anos que ela tá sempre ali. Ela é muito parecida com a Rayane também. Ela acorda trabalhando e eu vou dormir, ela tá trabalhando ainda, sabe? Então eu me identifiquei na hora. E eu percebi isso. A Francine, ela, toda vez que ela decide alguma coisa, ela pega e simplesmente faz aquilo, entende? E eu fui um desistir, eu tenho vários planos inacabados, sabe? Vários. Eu sou assim, eu tenho uma prateleira deles. E a Francine não. A Francine não tem nenhum plano inacabado. E isso me fez confiar de que esse plano dela, de que a gente vai viver nos Estados Unidos, vamos criar a nossa família aqui e que isso vai dar certo, eu deposito minha confiança 100% nessa capacidade dela de acabar os planos. Então, eu sou dependente dela, nesse sentido. Que bom que vocês podem se interajudar, não é? Cada um com suas forças. E eu acho que é isso que torna a relação bonita, né? Quando a gente consegue perceber que a diferença do outro nos completa, né? Exato. E Leidson, profissionalmente você deve ter facilitado a expansão de muitas empresas, não é? Mas de que forma Rayane lhe ajudou a se expandir na vida, assim, internamente? A Rayane é um equilíbrio na minha vida. E esse equilíbrio, ele é priceless. Ele é, não tem, não tem preço, né? É, verdade, em matéria de expansão, eu tive a possibilidade, né, de expandir internacionalmente várias empresas, então eu tenho uma experiência bem boa nesse sentido, assim. E o curioso é que quando eu conheci a Rayane, foi bem legal. Ela, ela não conhecia muito sobre processos não interculturais, mas processos internacionais, né? Digamos, sei lá, desde direito e tudo mais. Então, o que a Rayane fez? Ela sabia que quando nós sentávamos e queríamos conversar sobre, né, linhas profissionais, eu não podia contribuir muito
com a psicologia, porque eu não tenho conhecimento de psicologia. E ela também na minha área, porque eu tenho formação acadêmica, algumas formações, uma delas é direito e tal. Então, aí tem também, o que que ela fez? Ela foi muito esperta, muito inteligente essa menina. Ela decidiu se matricular para fazer um mestrado em International Business, depois um outro MBA em Direito Internacional, porque nós queríamos ter a possibilidade de sentarmos e conversarmos sobre o mesmo assunto. Que legal. Então, é muito legal. E aí o bacana disso é que quando nós viemos para os Estados Unidos, eu comecei a estudar e tal, e aí então ela percebeu, puxa vida, olha que interessante o que eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo um processo intercultural, tenho todo esse arcabouço teórico tal e prático também, e daí ela teve a sorte de ter encontrado a Odaleia e a Francine, as três criaram esse plano maravilhoso e acabou surgindo a empresa. Então, foi muito legal, foi uma sinergia de tudo assim que aconteceu. E se vocês me perguntarem hoje sobre, de novo, o processo, né, matrimonial ali, quem é a Raiane, o que ela representa no meu processo de expansão internacional, eu diria que é a mola hoje propulsora do nosso relacionamento aqui nos Estados Unidos. Foi o fato de ela ter compreendido, né, e eu também, que nós dois precisaríamos nos conhecer melhor profissionalmente para podermos entrar muito mais ricos no processo pessoal. Muito bom. Interessante essas adaptações que nós podemos fazer para que a gente possa fortalecer a conexão, não é? Os casais eles precisam olhar para si e olhar para a conjugalidade para entender quais são os ajustes, quais são as adaptações, quais são os arranjos que nós precisamos fazer para que a gente possa caminhar juntos, não É, é? Algo que fica muito marcado na história de vocês três é o quanto que vocês caminharam juntos. E ao longo do processo a gente foi ali acertando o passo, não é? Ora talvez um mais rápido do que o outro, ora talvez um dando um passo à frente mais do que o outro, mas a gente se encontrava em um lugar. E eu acho que essa também é uma outra chave, não é? Para um relacionamento bem-sucedido morando fora, que é o equilíbrio, assim. É entender em que ponto eu estou, que ponto o outro está, e em que ponto nós podemos estar juntos, ou seja, onde é que a gente se encontra, não é? E, meus queridos, vocês já provavelmente viram as meninas passarem muitos desafios, não é? Ao longo desses últimos anos na construção do Psi. O que é que vem à memória de vocês sobre talvez um momento difícil em que vocês, enquanto homens da relação, entenderam o seguinte: opa, preciso agir aqui, preciso chegar junto. E se existiu esse momento, o que é que vem à memória de vocês? Clóvis. Clóvis, Jonas, Leidson, como quiserem. Eu acho que esse momento ainda não aconteceu, não. Eu tô aqui na torcida, mas elas têm a comando total. A Leinha é similar do jeito que estavam falando, como a Rayane e a Fran. A Leinha acorda aqui no horário de Genebra e vai dormir no horário dos Estados Unidos, né? Então ela trabalha muito mais do que eu trabalho, né? Então ela está num horário bem complicado, né? E eu, eu vejo que é um crescimento que está sempre acontecendo, né? Então é interessantíssimo ver e dá muito orgulho ver isso. E a cada momento parece que é um desafio, né? Por exemplo, o encontro do ano passado, né? Que foi, que foi em Orlando, também teve vários desafios, né? De fazer acontecer e tudo mais. Mas mal acabou o encontro de Orlando, na verdade já tem o terceiro encontro em São Paulo e é um outro desafio, um tamanho bem maior. Então eu já estou É aqui igual o carnaval, né? Exato, eu já estou aqui pensando, já imaginou como vai ser então do próximo ano, né? Imagina como vai ser o do próximo ano. Então, sempre nessa, né, é um crescimento. Então, da minha parte, o que eu faço é, realmente é escutar, é ouvir, é poder apoiar, né? Mas eu não tenho nenhuma, com certeza, não tenho esse negócio como marido e homem da relação, como é que eu posso ajudar e fazer. Não, não existe isso. A competência
dela e delas, né, é total nisso, né? Eu estou aqui para acompanhar como dar o apoio que eu posso dar, mas não de atuar e dizer, não, agora faz isso ou aquilo, não existe isso, né? E realmente é apoiar e torcer e estar aqui só realmente muito orgulhoso das vitórias que elas têm, né? Que bom. Jonas? Poxa, todo mundo sabe, eu sou fã desse monumental movimento que eu chamo, que é o Psicoterapia no Exterior, que elas montaram. Acompanhei desde o início, sabe? Ah, vi realmente que as três, elas são, eu até brinco, a primeira vez que eu conheci elas foi no encontro de Nova York. Eu falei, ei, então vocês são as vozes da minha casa, porque a voz da Rayane e da Leia estão ali em casa todo o tempo, todo o tempo. E nisso tudo teve uma dificuldade, sim, que foi na maternidade da Fran, né? Enquanto grávida, estava tudo bem, porque ela simplesmente tinha mais tempo do que o normal, até inclusive, da época, porque a ordem era repouso, né? Mas quando a Sofia nasceu, a Fran começou a se cobrar muito, porque ela não sentia que estava conseguindo entregar. Porque por mais que o pai tenha uma participação no início da criação, não adianta. A neném, ela ainda é uma parte da Francine fora da Francine, é um órgão codependente, sabe? Mamar, o toque, pele, tudo, sabe? Então foi bem difícil porque a privação de sono, aquela coisa toda veio, mas isso tudo a gente não sentiu, porque a Sofia foi maravilhosa, cooperou muito com isso. Tem muitos royalties aí. Mas a Francine, ela se cobrava muito e foi a única vez em todo esse tempo em que ela me trouxe uma demanda falando assim, poxa, sabe, eu não tô conseguindo entregar aquilo que eu sinto que eu tinha que estar entregando, né? A minha parte ali, o que eu pude fazer, o que eu sempre fiz, é quando a Francine está online, ela não está lá em casa. Nunca, não existe um caso, não existe em todo esse tempo de existência do Psi, não existe um caso em que ela tivesse uma reunião ou uma demanda em algo em que eu chegasse, ei, um minutinho aqui, preciso de algo. Nunca, 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 sabe? Nunca interrompi ela porque eu sempre considerei que ela não está lá em casa. E deixa eu falar uma coisa, ela é outra pessoa. Sabe quando você era criança e vocês iam visitar o trabalho do pai ou da mãe e você por que o pai tá falando assim? Por que a mãe tá falando assim? Eu sinto que a Francine, quando ela tá no expediente profissional dela, né? As três são o dia todo. Você também, Vitor. Não tem horário de, sabe, a gente vê. Ela é outra pessoa. Então, quando eu invado esse ambiente, eu invado assim, ó. Ei, vou pegar aqui uma coisinha aqui e já tô saindo, sabe? Eu pensava, É eu isso. pensava que era só eu. Não, ela é outra pessoa ali. Eu quase chamo de senhora. Muito bom, muito bom. E Leidson? Claro, sempre tem momentos de angústia, né? A gente sempre vê o resultado, que é um resultado muito bacana, mas normalmente as pessoas não olham, não sabem o que tem por trás dos bastidores, tanto trabalho, tanta dedicação, vários momentos em que, sabe, você olha o procedimento, você pensa, puxa vida, será que esse é o caminho? Então, o bom do Psi hoje é que são três sócias. Então, quando uma pensa de uma maneira diferente, as outras duas podem complementar. E então, por isso que uma está enriquecendo através, né, das suas próprias experiências e conhecimentos. Como marido, não é fácil, gente. Nem o Clóvis, nem o Jonas falou isso, mas eu vou falar. Confesso, eu vim aqui Gente, para dizer isso, né? é muito difícil, gente. Muito É difícil. difícil. É, é difícil pra caramba, né? Claro que eu gostaria muito mais de ter a minha mulher pra mim do que estar dividindo ela com vocês.
Mas eu vejo hoje a Rayane se tornou uma pessoa muito melhor, né? Profissionalmente falando e também como pessoa, de uma maneira geral, com as responsabilidades que ela tem. Porque é muito comum hoje, né, as pessoas, de uma maneira geral, olham, puxa vida, o cara é um executivo de sucesso, tem isso, tem aquilo, puxa, que bacana, mas o que está por trás, né? Então, hoje, nós olhamos hoje as meninas e a gente está vendo exatamente que elas estão galgando esse processo, e aí então elas podem olhar para o lado, quem está ao lado dela, e aí, sabe, verem de uma maneira nua e crua, puxa, agora eu entendo o que essa pessoa passou para poder chegar a determinado patamar. E isso é muito bom, é muito, né? Então, quando me perguntam se, como o Vitor me perguntou, nos perguntou, houve momentos em que vocês contribuíram? Claro que sim, né? Vários momentos em que há uma sinergia muito grande aqui entre conversando, né? Nós conversamos muito aqui em nossa casa. Então, quando há qualquer tipo de inseguranças, qualquer tipo de sugestões, né? A gente conversa. Só que nós conversamos no momento em que nós podemos conversar, que é raro. Porque como a Ah, é Odaleia mesmo. e a Fran trabalham, gente, vocês não têm ideia como é difícil. Então, eventualmente, eu ando na ponta dos pés. Aqui, ó. Eu hoje. Ih, ela tá. É bem doido isso. Muito bom, meus queridos. Interessante, né? Que fica muito marcado na fala de vocês três o quanto que elas fazem muito, assim, né? E tem uma questão desafiadora aqui que é o fuso horário, né? É o fuso horário e que muitas vezes precisa aqui gerenciar com casa, com filho, com marido, com a vida delas mesmo em si. Mas quem acompanha elas nas redes sociais e um recorte de 1% que elas inserem vocês ali, né, nessa vida pública, não conhece os bastidores, né? Que foi essa palavra que Leidson trouxe hoje sobre os bastidores que as pessoas não conhecem. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente vê nas redes sociais é 100% da realidade, mas não é. E o que eu queria saber de vocês é quando é que quando é que vem uma cobrança de vocês, assim, né, em relação a elas, que vocês dizem assim, ó, espera aí, meu momento, não é? Separa aí pra mim, por favor. Quando é que vem e como é que elas acolhem isso? Eu gostaria, é aquele negócio, eu acabei de falar, né, que me perdoem os meus queridos amigos aqui, mas eu gostaria que a Rayane fosse muito mais minha, o tempo dela fosse muito mais meu do que é, né? Porque, então, a todo momento, na realidade, se eu pudesse hoje dizer para ela, meu bem, agora, por favor, para um pouquinho, vamos dar atenção. Então, no início era muito mais difícil para mim. Hoje nós nos adaptamos e aí ela já consegue compreender que ela acorda às 6 horas da manhã, ela já está trabalhando aqui nos Estados Unidos. E eu pergunto para ela muitas vezes, meu bem, por que você está acordando tão cedo? Ela fala, porque a da Leia já está tantas horas lá na frente e eu tenho que É. correr. Essa é a fala dela. Então, se eu pudesse hoje dizer para ela, meu bem, trabalhe, por favor, no horário, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia, vai. Mas eu não posso fazer isso com ela, porque ela está se realizando, ela está fazendo algo que é muito bacana para ela e para as pessoas. Eu vejo, nossa, tantos depoimentos, sabe, que eu eventualmente passo assim, não posso ficar ouvindo, né? Mas coisas bem bacanas que eu vejo que o terapia, né, o psicoterapia no exterior, ele faz, ele oferece. Então, por isso que eu sou muito respectful, ofereço muito respeito a isso, para porque ela oferece, para que ela, né, para as outras pessoas, e é difícil, é difícil. Eu gostaria que ela tivesse um pouco mais de tempo para nossa família, sim, mas até que ponto eu estaria sendo egoísta de pedir mais do que ela oferece, né? Clóvis. Não, eu acho que a gente passa pelas mesmas experiências, né? Eu te escutando, Nelson, parece a mesma coisa. É, olha, eu vivi uma experiência, eu vivi a vida da expatriação onde a Leinha não estava fazendo o que ela queria, o que ela gostava, o que é o propósito dela, né? E eu sei como é viver nessa situação e não é legal, né? Ela não fica legal, ela não estava legal e hoje ela faz o que é o propósito dela, né? E ela faz bem e ela toca muito a vida das pessoas, né? Com psicoterapia no exterior, com a prática dela, né? É, então eu não podia estar mais contente de ela estar podendo
fazer isso, né? E Aquilo que ter ela gosta, né, Clóvis? aquilo que ela gosta, né? Então, seria inconcebível para mim pensar em pedir para parar. Na verdade, ela está começando, digamos assim, É, né? exato. Tá ali. Então, é, e é uma potência, né? Uma dinâmica, mil ideias, né? Sempre pensando em uma coisa nova. Então, vocês conhecem como ela é, né? Então, existe realmente esse processo de que o tempo fica muito curto, né? É, mas a gente tenta é, fazer como conciliar isso, entendendo que essa é a situação, né? E daí? Mas eu acho que é muito melhor do que a alternativa dela não estar fazendo o que é realmente o propósito dela, né? E eu ter todo o tempo do mundo dela. Não, essa alternativa não é interessante de maneira alguma. Lidar com frustração é muito pior, né, Clóvis? Com certeza, É. com certeza. E Jonas? E eu acho é uma, é um egoísmo saudável. Eu também, queria realmente mais tempo da Fran. Como eu falei, quando elas iniciaram o projeto, eu acredito que as três colocaram a cabeça ali dentro e porque elas estudam também, além disso tudo, paralelamente elas estão estudando o tempo todo. Você sabe como é que é isso, né, Vitor? E eu já também tive os mesmos questionamentos já que o Leirson de chegar e falar, vocês não conseguem determinar um horário, não? Mas eu lembro que empresários não têm isso. Vocês não É, conseguem organizar umas fériasinhas? Aí eu lembro que os empresários também não têm isso, sabe? E ao mesmo tempo é um ecossistema que as pessoas não sabem. É enorme. São muitas pessoas envolvidas. Muitas. O ecossistema é gigante que elas criaram e elas têm o controle e elas têm a percepção do que acontece em cada. Elas são as três são octopus, são polvos. Elas têm os tentáculos em todas essas partes do ecossistema e isso depende delas. Eu compreendo, eu admiro demais isso. Minha parte egoísta ainda fala assim, poxa, mas podiam delegar isso, sabe? Podiam delegar isso a outras pessoas, essas partes. Gente, elas estão no operacional, tá? Há pouco elas fizeram um vídeo onde elas falaram assim, não trate bem, não trate mal o pessoal do suporte, né? Porque muitas vezes somos nós que estamos ali. Tem alguém para o suporte, mas a maioria das vezes nós estamos sempre ali, porque todas as demandas de todos os lados são trazidos para elas o tempo todo e essa experiência que elas estão adquirindo e elas já têm, na verdade, mas elas só estão evoluindo todo dia, né? Me deixa às vezes assustado, porque eu fico pensando assim, será que isso não vai tirar um pouquinho mais da minha esposa? Será que eu vou, sabe? Será que quando a Sofia começar a demandar mais atenção ainda da mãe, será que ela vai conseguir estar dando isso, sabe? Mas o mais legal é que eu sou privilegiado porque eu consigo enxergar nas fases dos filhos, tanto do Leirson quanto do Clóvis, que é possível. Então, vai dar certo. Eu tenho esse privilégio, eu sei que elas vão conseguir conciliar tudo isso tudo. Mas é difícil. Realmente, assim, a gente perde muito seria muito mais fácil se elas trabalhassem, se a Francine trabalhasse das 8 às 6 em um emprego e final da tarde se dedicasse para mim. Mas a realização delas, realmente, a gente vê nos olhos delas que elas estão com sangue no olho todo dia e elas comemoram de verdade, assim, de uma forma, sabe, orgânica quando elas conquistam algo ali dentro. Eu sou fã. E a nossa responsabilidade como homens de sempre prover essa possibilidade de elas fazerem aquilo que precisarem fazer sem qualquer tipo de preocupação, né? Exato. E Interessante não que. ser uma preocupação extra também, né? Porque eu sou um É. crianção, às vezes, que eu fico dando demanda para ela. Interessante essa fala de vocês, de realidades tão diferentes, mas que tem uma fala que representa o discurso dos três, que é o respeito, assim, né? É o respeito à fase do outro, é o respeito à individualidade, o respeito às escolhas. E que muitas vezes falta isso nas relações. Por quê? Porque nós queremos tanto
que muitas vezes o preço de querer o outro para nós é que o outro deixe de fazer aquilo que quer e aquilo que faz sentido, não é? E uma outra pergunta que eu tenho para vocês, assim, é, vocês conheciam Odaleia, Francine e Rayane no início, onde elas não tinham uma expansão tão pública, e agora as meninas têm uma expansão muito pública e, para além disso, internacional. Como foi para vocês administrar, não é, esse nível de exposição que cresceu e que tem crescido cada vez mais? Isso é uma coisa interessante. Se eu puder começar, porque na minha relação com a Leinha, ela sempre foi a estrela e eu sempre teve isso com muito claro. E é interessantíssimo. Por exemplo, quando eu estava, vou contar uma história para ilustrar isso. Quando eu estava em Bangkok, não tem muitos funcionários brasileiros na ONU, né? E em Bangkok eu era o único funcionário brasileiro na ONU. E eu tinha um amigo português que foi eh, numa reunião da embaixada brasileira. Na época eu não conhecia o embaixador brasileiro, era novo, tinha chegado há pouco tempo. Esse meu amigo português foi lá e contou, disse assim, Clóvis, eu fui lá, conheci o embaixador, eu disse para ele que trabalhava com você, o único brasileiro aqui. Aí ele não falou que não te conhecia. Ele falou assim, não conhece o Clóvis? Aí o embaixador, não conheço. Ele, o marido da Odaléa, Odalé! Ou seja, o embaixador não Extraordinário. conhecia o funcionário da ONU brasileira, mas a Odaleia conhecia, porque a Odaleia era presidente da Associação dos Brasileiros em Bangkok, na Tailândia, né? Da Associação dos Brasileiros na Tailândia. Então, ela sempre teve essa colocação assim. Claro que com a dimensão agora de... Outro dia eu estava aqui mesmo em Genebra, na ONU, conversando com uma amiga brasileira aqui que também trabalha na ONU e ela comentando com outros amigos, a esposa do Clóvis, ela é influencer, ela, né, foi interessante ouvir isso como de uma outra pessoa, né, essa ideia de que ela é uma influência, né? As Então, Panteras. é interessante isso. Você começa a imaginar que você também tem pessoas que você acompanha nas redes sociais, então você pensa, não, então devem pensar que é a mesma coisa, como eu penso das pessoas que eu também sigo, né? Então é uma questão interessante e ver isso acontecendo mais e mais, né? Queria ouvir de vocês, Jonas e Leires, como é que vocês veem isso também? Jonas, pode falar aí. Olha, deixa eu contar para vocês como lá no início a Odaleia, para mim era Azaleia, porque eu tinha entendido que o nome dela era Azaleia e a Rayane era Raíssa. Então eu, pô, a Azaleia, Raíssa e tal. E, e, e elas explodiram, assim. Se vocês olharem bem, foi meteórico, realmente, a forma como que isso tudo foi gradativa, mas tomou proporções grandes muito rápido, né? Pelo fato das três terem um perfil muito atrativo, né? Você não consegue pegar uma live delas e não, sabe? Eu tenho admiração e carinho pelas três, E a porque realmente eu sou mensagem fã do pega muito, né? A mensagem delas, não, né? Muito de... toca demais, né? Para as pessoas que estão vivendo, né? A situação, né? De sim, imigração, de expatriação, eu acho que também elas eram necessárias, né? né? Estarem E fazendo das isso agora. psicólogas que estavam também nessa situação, né? De atender as pessoas, né? É, Sim, a demanda estava aí e é. as psicólogas estavam pulverizadas e sem uma direção. Então foi um movimento que realmente ajudou. Eu sou amigo de várias dessas psicólogas. Eu sou amigo de gente que eu não conheço, porque no encontro de Orlando, algumas pessoas vinham com um olhar íntimo para mim, sabe? Por eu ser, só por eu ser marido de uma delas, as pessoas vinham, oi Jonas, e aqui tá a Sofia e tal, e eu, oi você, sabe? Mas muitas eu conheço já através do projeto e eu acabo sempre seguindo todo mundo ali, porque essa relação eu acho importante, sabe? É a minha forma de eu me sentir um pouquinho mais junto delas, assim, mas eu sou, já resumindo, eu sou fã e a gente vai ver isso aí, ó, crescer mais ainda. Eu acredito que o próximo encontro ainda vai ser na Suíça, tá?
e daí já vou juntar o útil ao agradável, porque é meu sonho conhecer lá. E é isso. Muito bom. E Leidson, como é para você? É bem aquilo que nós conversamos no início, né? Que eu sentia que eu te conhecia já, Vitor, pela tua exposição na internet. E a internet ela é muito nova nas nossas vidas. Sim. Então, eu tenho esse carinho especial por você, assim, você saber, por você, pelas coisas que eu vejo você transmitir. E a Rayane não é diferente. Quando ela está ali transmitindo aquela informação que ela quer passar, o jeito carinhoso dela tratar as pessoas, e com todas as outras meninas também. E eu tenho um carinho enorme por todos aqueles que a acolhem da mesma forma. Então, nesses encontros que eu fui, especialmente de Orlando, e eu vi as meninas, as outras psicólogas, ah, a acolhendo, né, de uma maneira com atenção, com carinho, com zelo, demonstra que bacana, eu acho que ela está no caminho certo, né? Então, e como eu olho isso, assim, se eu me sinto ofuscado, muito pelo contrário, na realidade, tem gente que entende que uma luz forte ela apaga a luz fraca, né? Eu digo não, que a luz fraca ela ajuda a luz forte a ficar mais forte ainda. Exato. Então, né? Então, no meu lado aqui, cara, o que precisar, pode ter certeza que eu farei esforços para que as três sempre estejam mais fortes cada vez mais. Interessante essa fala de vocês, porque vocês conseguem se sentir bem ao lado de mulheres independentes, que não precisam, mas gostam de contar com vocês, não é? Sim. E muitos homens têm muita dificuldade de estar nesse lugar, porque acham que as mulheres não podem ser independentes, porque acham que as mulheres não podem ter um determinado nível de exposição, embora a exposição das meninas seja uma exposição extremamente calculada, não é? E estratégica, voltada para o ensino, para a educação e para o treinamento. Mas muitos homens no exterior se sentem inseguros ao lado de mulheres poderosas assim, não é? E eu acho que vocês também, o fato de ocuparem lugares de poder e de entenderem quem são e o que estão fazendo, traz para elas também uma fonte de inspiração e de segurança para serem o que são e tão poderosas quanto, não é? Ou seja, é um relacionamento equilibrado e um relacionamento onde há espaço para todo mundo ser quem pode vir a ser. Não é? Eu acho que essa é uma grande mensagem assim que a gente deixa para os nossos ouvintes sobre quem é a pessoa que você tem ao seu lado e quem essa pessoa pode ser e quem vocês dois, não é, podem se tornar juntos. E para que a gente possa encerrar esse nosso episódio, eu gostaria de ouvir de vocês assim uma mensagem para todos aqueles homens brasileiros que moram fora, não é, que estão ao lado de mulheres que desejam acontecer ou que já estão acontecendo, como as respectivas companheiras de vocês. A, a tua esposa, meu amigo, ela é uma lareira que vai aquecer sua vida, vai aquecer sua casa e continua, coloca lenha para incentivar esse fogo, para fomentar esse calor. Você só vai ganhar com isso. Se, se possível, deixe que ela brilhe muito mais do que você. É muito bom você ser um espectador de algo maravilhoso. Então, se você tem algum tipo de machismo e você se mudou do Brasil e vai ter que viver com só você e sua esposa, ou talvez filhos no exterior, a tua vida vai ser muito difícil, porque o machismo vai te trazer problemas, meu amigo, que você não consegue imaginar. Você vai se desfaça disso agora. Se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa machista, se desfaça disso antes de migrar, porque lá fora vocês vão ter que ser iguais o tempo todo. E, se possível, faça com que o outro cresça mais do que você, porque você só vai ter ganhos. Muito bom. Bom, Clóvis, você quer falar antes? Não, pode ir, Leison. Ah, complementando a fala do meu querido Jonas, eu sou machista e eu também sou ciumento. Pra Confesso. caramba. Mas o mais bacana disso é que, como eu falei desde o início, é o equilíbrio, né? É entender onde eu posso oferecer, né? Sem esperar nada em troca. Isso é o segredo, né? No meu pensamento. E para o homem que está
no exterior hoje, eu diria que não é fácil, meu amigo. Nós compreendemos muito bem que não é as coisas que você tinha, todo o aparato, toda o backup, como é que se fala? Apoio que você tinha, muitas vezes é diferente do país que você decidiu morar. E nós sabemos disso, é difícil. Mas se você entender que a pessoa que está do teu lado, ela pode sim te oferecer aquilo que você muitas vezes procura fora, né, no sentido de apoio, no sentido de redirecionamento para alguma dúvida ou insegurança que você tenha, eu penso que você vai ter uma vida muito mais equilibrada, até porque você está no exterior, e estando no exterior com uma pessoa ao seu lado, respeita isso. E também você vai perceber que o respeito vai ser direcionado para você, para o relacionamento, para a vida profissional, para entenda que vocês dois trabalham com uma unicidade de objetivos, sendo pessoas diferentes, né? E nesse sentido vocês podem eh, se ajudar. Gostei da palavra, a unicidade de É, objetivos. com certeza. Com certeza eu apoio tudo que vocês falaram aí, meus amigos, e talvez se eu colocasse na questão do expatriado, né, da expatriação, de alguém que está saindo do país para trabalhar para uma empresa em algum outro país, e não para imigrar, para mudar. Eu queria colocar a mensagem de que é importantíssimo entender que a expatriação da família como um todo e da esposa é um fator crucial para a expatriação, né? Porque é uma situação que a pessoa pode estar pensando, olha, eu estou indo por 2 anos, né? A minha empresa me mandou, vou ficar 2 anos em Dubai, ou vou passar 2 anos nos Estados Unidos, não tem a pretensão de imigrar, de voltar, e está pensando que é uma coisa muito tranquila, que vira muito oba-oba, muito oba, vou de férias, né, pro resto da família, né, vai aquela... E não é isso, é um processo que exige um planejamento, e exige um planejamento para a família como um todo e um planejamento para saber o que que a esposa vai estar fazendo, como vai estar fazendo, como manter a identidade, a carreira. E isso faz uma diferença muito grande no processo, nesse processo de expatriação. Só queria deixar essa mensagem de que se meu amigo brasileiro que está indo nesse processo e começando esse processo tem que pensar em como vai ser a expatriação da família como um todo e não só o seu Dele. caso de trabalhar. É. Boa. Muito bom. Maravilha, meus queridos. Foi ótimo estar com vocês. Peraí, mas já vai Nessa... terminar? Já Olha, terminamos. vamos marcar É, outra parte já, bota a 2, data parte aí. 2. Eu tenho certeza que vai ter pedidos, que terão pedidos sobre isso. Foi uma conversa muito inspiradora, uma conversa muito realista, assim, não é? O que vocês vivem atravessa a vida de muitos brasileiros no exterior e eu acho que vocês se tornam três referências de caminhos possíveis, assim, não é? Então, que bom que vocês puderam estar aqui, que bom que vocês puderam compartilhar um pouco da história de vocês e que venham novas oportunidades para que cada vez mais a gente possa entender o nosso papel nesse mundo para poder transformar, não é, por onde a gente passar. Muito obrigado, viu? E se essa conversa se conectou com a sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos o que você está passando e que isso não é um exagero da sua mente. Morar fora impacta a nossa vida e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. Se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, então saiba que você não precisa mais procurar sozinho. Na descrição desse episódio você encontra um link para o Diretório Internacional do Psicoterapia no Exterior. Lá você encontra profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país com uma compreensão real da experiência migratória. A realização desse podcast conta com o apoio do Psicoterapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem um cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já está atendendo brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psicoterapia no Exterior, então entre agora no perfil oficial do Psi e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo.
Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que mora fora ou que deseja morar e que certamente vai ouvir e vai amar cada palavra que foi dita aqui. A gente se encontra por aqui no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.